3, 2, 1. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a você que vai assistir, a você que nos assistiu, a você que nunca vai nos assistir, problema seu. O que você está fazendo agora? Nada. Né? Está vendo o programa daquele louro lá na Rede Vida, que passa o dia lá, que era padre, agora esqueci o nome dele. Preparei essa piadinha, esqueci o nome do cara. Do Dalcides. Não, porra, é tudo repetido. Pois é. O Dalcides passa o dia na Rede Vida. Eu imagino que Dalcides seja um robô. E Rede Vida tem para pôr, porque todo você liga, tá o Dalcides. Você está vendo Fantástico, está passando só desgraça. Está vendo Domingo Espetacular, outra coisa também. Está vendo o quê? Mesa Redonda, seu time perdeu. Você provavelmente é vascaíno, ganhou, mas tá ruim. Você é flamenguista, está por cima da carne seca, botafoguense está na segunda divisão e Tricolor também está ruim. Então vem para cá. Ouça a gente. Ouça esse podcast que é pobre, não tem patrocínio e só tem o Espírito Santo, graças a Deus. Hoje, a gente, entramos no penúltimo episódio da quinta temporada, que foi dedicada ao mês das vocações. E aí, eu chamei uma pessoa que eu conheci, por um acaso, eu posso falar assim? Foi por meio de outros amigos, assim, como... Segundo um amigo que eu até falei assim, por um acaso não, por causa do Espírito Santo, a moça que eu entrevistei. Mas, enfim, a gente, no meio de um aniversário de um ano novo, viramos amigos, nos conhecemos e estamos aqui, né, até hoje. Dona Fátima, mais conhecida por todos como Fatinha, está presente aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre os 3 aspectos. Seja bem-vinda, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos lá, Gabriel. É a primeira vez que estou participando de uma live, embora eu conheça muita gente, eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas de câmera e tal. Mas vamos lá, aceitei o desafio aqui do Gabriel e vamos ver o que temos aí hoje, o que nos espera. Bom, se tratando, né, de oração, acho que a gente tem que começar com uma oração, não, Gabriel? Como você quiser, aqui quem manda é o convidado. Tá, então nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Amém. Desculpa, eu tenho uma cortada aqui. Dona Fátima, vou lhe chamar assim? Fatinha. Ele não consegue me chamar essas Fatinha, Paulo. Eu não consigo. Tu és formada em pedagogia. Sim. Mas só pedagogia, né? Não tem nenhuma outra formação, não, né? Graduação, só pedagogia. Só pedagogia. O que te levou para esse caminho? Eu sempre brinco assim, porque geralmente, agora não, né? Principalmente da geração da gente para frente, as coisas foram, né? Tecnologia, essas coisas foram se expandindo, então tem vários e vários caminhos aí. Mas na época dos nossos pais, era medicina, engenharia ou direito, os nossos pais, nossos avós, inclusive. E assim, você escolheu isso por quê? O que te levou à pedagogia? Bom, a princípio eu não pensava em pedagogia, eu fiquei um bom tempo, assim, sei lá, acho que desde os meus 10 anos, mais ou menos, eu tinha dúvida entre enfermagem e medicina, e esse desejo surgiu por conta de
de um acidente, que uma vez que eu estava no carro com meus pais, e a gente viu um acidente na Avenida Brasil, aqui no Rio, né? E aí, assim, a gente não sabia como, né, tá socorrendo as pessoas ali. Até o meu pai ainda tentou, assim, prestar ajuda e tal, levou algumas pessoas para o hospital, claro, com suporte do corpo de bombeiro. E depois daquilo eu fiquei, assim, eu falei, nossa, eu fiquei na dúvida, né, assim, ficava na dúvida entre enfermagem e medicina, e eu fiquei com isso até o segundo ano do ensino médio. Chegou no segundo ano do ensino médio, eu tenho uma prima que é médica, mas na época ela estava fazendo ainda a faculdade. E, e aí eu cheguei, fui para uma aula de anatomia, era sistema nervoso central. Chegou um cérebro fresquinho, eu botei a luva, eu participei da aula e tal. Então, assim, eu fiquei encantada com aquilo. E, assim, eu fui participando, assim, da aula, né? Eu gosto muito, assim, de perguntar, de me inteirar, enfim. E até depois, assim, as pessoas que eram na turma estavam achando que eu era estudante de medicina de outra faculdade que tinha ido para o UFRJ para poder participar daquela aula de anatomia. E eu falei que não, que na verdade eu ainda estava no ensino médio, né? E aí, assim, só que eu saí de lá e depois eu pensando, eu falei, gente, não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu falei, bom, e agora o que eu quero para minha vida? Porque eu estudava no colégio que a gente tinha que definir o que a gente queria já no segundo ano, porque no terceiro ano do ensino médio a gente tinha que ir para uma das turmas de biomédica, humanas ou tecnológicas. E eu tinha que definir isso no segundo ano do ensino médio. E aí chegou no segundo ano, eu dei uma leve surtada, porque eu falei, e agora o que eu quero? Porque a dúvida entre enfermagem e medicina está na biomédica, beleza, depois eu defino, né, o que eu vou querer. Mas, assim, entre as duas profissões, era a área de biomédica. Uhum. E aí eu comecei a me questionar, aí eu deixava de ir para o recreio para poder começar, né, a ir naquele guia dos estudantes, né, e eu começava a ler sobre as profissões, não sei o quê. E eu fui fazendo memória também da minha vida, né? E aí eu comecei a lembrar, assim, de professores que foram professores marcantes, assim, na minha vida, né? E dois em especial, que é a professora Emília, que foi minha professora na quarta série, do Fundamental, e depois um professor do meu segundo ano do ensino médio, que era professor de física, professor Nelson, que eu tinha muita dificuldade em física, né? E ele conseguia transmitir aquilo de uma forma assim que eu comecei até a gostar, né? De algum modo da física. Então isso assim começou a me despertar, né? Eu falei assim, nossa, professora, né? Aí só que eu fiquei na dúvida entre pedagogia, que seria a parte, né, para eu dar aula e ir para o fundamental, educação infantil e assim. E eu fiquei na dúvida também entre espanhol, porque eu gosto muito de espanhol. Então, eu acabei colocando a primeira opção na UFRJ para pedagogia e a segunda opção para espanhol. E desde então eu comecei a trilhar esse caminho da educação, né? E enfim, assim, foi assim que surgiu, né, o interesse, né, pela área de educação. A princípio não era isso, né, mas depois veio e, assim, no segundo ano do ensino médio, na verdade, assim, eu descobri um grande desejo, que é o desejo de estudar teologia. Né? Só que eu acabei indo até na PUC na época, e aí eu conversei com o coordenador do curso da graduação, né, de teologia lá na PUC, e aí ele começou, minha filha, você quer seguir a vida religiosa? Eu falei, não, eu sinto chamada vida matrimonial. Aí ele começou a conversar comigo, né, porque assim, não é um campo muito aberto e tal, essa parte da teologia, né. Aí ele meio que assim, né, que deixasse isso mais adiante e que eu discernisse com relação
a uma outra profissão, e aí foi quando eu comecei a discernir sobre a profissão, né, de professor, né, que eu vi, assim, ao longo da minha história eu admirava, né, assim, os professores, essa coisa toda. Então, foi isso. Respondi sua pergunta? Respondeu, claro. E eu ia te perguntar sobre a inspiração, né? Você falou que teve, então, esses 2 ou 3 professores aí que te despertaram essa curiosidade. Mas você pensou, então, você chegou a pensar, então, em outras profissões, mas, assim, foi só medicina, enfermagem, nunca pensou em outra coisa? A dúvida é entre em medicina e enfermagem. Quando criança, você não pensava assim em outra coisa, não? Tipo, eu quero ser astronauta, eu quero ser advogado, essas coisas, não? Não, eu achava legal secretária, né? De ficar ali, assim. Aí eu pegava um telefone velho que tinha na casa da minha avó, aí eu ficava no telefone falando. Aliás, eu tenho o telefone até hoje aqui. Nossa! Ai, eu tenho o telefone até hoje aqui. Opa! Oi, pessoal, essa é da época dela, tá? Eu não conheço esse telefone, não. Vou avisar vocês aí. Então... Para as crianças, não é apertando o botão, não, tá? Porque meus sobrinhos vieram aqui, não... eles não sabiam como é que funcionava. Aí eu tô girando pro lado. Ainda funciona? Eu não sei, né? Que eu não botei na linha para ver se funciona, não. Se bem que aqui em casa também não... Acho que não deve funcionar, não, porque aqui é ligado à internet, né? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas tá aqui o telefone. Nossa, que massa. Faz tempo que eu não vejo um desse. Mas, assim, você nunca, então, desde que você falou... Hoje em dia é um item vintage. A Bianca está falando, a Bianca está acompanhando a gente aí. A Bianca e a Maria Luciane. Hoje em dia é um item vintage. Uhum. Então você nunca pensou assim, tipo, eu vou você. Porque até as crianças geralmente têm uma imaginação, tipo, eu quero ser doutora, eu quero ser professora, né, também, eu quero ser. Eu brincava também de ser professora, eu botava minhas bonecas e dava aula. Assim, quando é pequena, né? Eu tenho essa vaga lembrança, assim. Mas depois, né, como eu falei, assim, pensando mesmo, eu fiquei muitos anos na dúvida entre enfermagem e medicina. E era uma dúvida real mesmo, né? Com relação ao proceder, né? O médico na questão do diagnóstico e tal, e o enfermeiro ali mais, né? Nessa parte do cuidado, também de administrar também, porque aí, no caso, seria enfermeira na parte não técnica, né, mas enfermagem mesmo, chefe de enfermagem, aquela coisa de administrar e tudo. Então, às vezes eu ficava nessa dúvida, era isso. Uhum. E quando você decidiu pedagogia, qual foi a reação da tua família, assim? Tipo, isso não dá dinheiro, você vai sofrer, né? O professor não é bem valorizado nesse país. Sim, valoriza a educação. Isso é verdade. Infelizmente, então mais se tratando de professor das séries iniciais, né? Uhum. Você atua nas séries iniciais, né? Educação básica. Né? Educação infantil e fundamental. Então, assim, realmente, né? Até comparado, por exemplo, com os professores que chamamos de P1, né? Que são os professores de português, história, geografia, assim, química, enfim, né? Essas áreas, eles normalmente acabam ganhando mais. Ou o salário em si é o mesmo, mas assim, o professor P2, né, que é o das séries iniciais, ele normalmente tem que trabalhar mais horas, né? Então, assim, o salário pode ser equivalente, né? Mas assim, a hora não é equivalente, então no final ganha menos, né? Porque a gente tem que trabalhar normalmente, assim, eu estou colocando aqui com base na prefeitura, né? O professor P2, ele trabalha 20 horas, e o professor P1, ele trabalha 16 horas. O salário pode ser equivalente, mas as horas não. Então, no final, a gente ganha menos, né? Uhum. E teus pais, quando você contou para eles, assim, eu decidi o que eu quero ser, a faculdade. Então, Gabriel, foi meio que assim, né?
eu estava no segundo ano do ensino médio, como eu falei, e aí eu meio que coloquei, na verdade não foi assim, eu coloquei que eu fui fazer o vestibular como uma experiência, para ver como é que era. E aí, nisso eu passei direto, porque como eu estava estudando focada, assim, né, para o vestibular de medicina, então eu estava no segundo ano do ensino médio e eu já passei direto para o UFRJ. Né? Eu fiz a prova para ver qual era, assim, como é que é a prova, né, o vestibular, porque eu nunca tinha feito a prova do vestibular e tudo. Então eu fui para poder ver como é que era, e nisso eu passei direto. E aí foi toda uma correria, porque, claro, assim, né, o curso de pedagogia, mesmo se tratando de uma faculdade federal, não é a mesma pontuação de uma faculdade de medicina. Né? Então, como eu estava estudando para isso, ainda que eu não tivesse terminado o ensino médio, eu consegui passar. Claro que também o meu colégio era um colégio bem puxado, né? Na época, assim, um colégio que era justamente preparatório mesmo para essa parte do, do vestibular. Né? E aí eu acabei passando, entendeu? Então não foi nem meio que aquela coisa assim, olha só, pai, mãe, família, eu agora resolvi querer fazer pedagogia. Não, eu botei a primeira opção, pedagogia, justamente por conta mesmo desse fazer memória, né, da minha trajetória de vida. E aí eu fui pensando nesses professores e falei, bom, eu quero a área da educação, né? E até pensando também futuramente, porque eu falei assim, bom, futuramente eu quero fazer teologia, isso ainda não morreu, desde esse, né, do segundo ano aí do ensino médio, quando eu percebi isso, porque na época eu era missionária. Então eu falei, bom, eu quero fazer teologia. Mas aí teve essa questão aí, né, com relação a como também me sustentar, fazendo teologia, enfim. Desculpa. E aí eu acabei, né, falando, bom, vou fazer então pedagogia e eu vou botar a segunda opção em espanhol para ser professora. Tanto numa coisa quanto outra era para ser professora. Seu negócio era ser professora. Sim, e aí quando eu pensei também na teologia, eu já pensava em, de repente, dar aula de ensino religioso e tudo, entendeu? E você falou que. Aliás, você falou não, você atua na área da educação infantil. Quando você sai formado em pedagogia, você tem. Por que te levou especificamente para essa área? Assim? É o fato de gostar de criança? Você já foi catequista, né? Você já teve trabalhando. Sim, eu Isso fiz a minha influenciou? primeira. Sim, acaba sempre influenciando, de alguma forma, sim. Que a gente já tem, de algum modo, essa experiência, né? Se bem que quando eu estava na catequese, eu era bem novinha, porque eu fiz a minha primeira comunhão dia 9 de maio de 98. Nossa, que memória, hein? Porque foi uma coisa muito marcante, foi uma experiência muito marcante. Para mim, a minha primeira comunhão foi algo assim, foi realmente um encontro pessoal com Jesus, né? Assim, aliás, uma semana antes, porque na minha paróquia a gente tem um retiro que a gente faz antes da primeira comunhão. Então, uma semana antes, as crianças faziam um retiro. E nesse retiro, né, na verdade, não é bem um retiro, foi um encontro mesmo, era um encontro de um dia inteiro, assim, um sábado, né? E aí eu tive uma experiência muito forte, assim, e tanto é que as pessoas que estavam, assim, as catequistas que estavam e tudo, eu fiquei muito emocionada, eu não sabia o que estava acontecendo, porque era a primeira vez, realmente, que eu estava sentindo aquela presença mesmo, né, assim, a ação de Deus em mim, e eu fiquei muito emotiva, e, assim, as catequistas também que estavam, elas ficaram também muito emotivas, né, assim, em perceber ali a ação de Deus em mim, que, né, assim, estava me preparando para a primeira comunhão. E na minha primeira comunhão, assim, nossa Senhora, eu fiquei muito emocionada. E, assim, as pessoas que viam, assim, né, também, eu
Nossa, agora eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas enfim. Mas assim, as pessoas assim, vendo, né, assim, porque realmente foi algo assim que eu estava encontrando com Jesus ali. Assim, né? Porque às vezes as crianças não têm, às vezes, essa dimensão, né? Às vezes até a gente, enquanto adulto, assim, ali, assim, um pedacinho de pão. Não, ele é o Cristo mesmo, né? Se entregou totalmente. Então, assim, eu nem sabia muito bem, eu não tinha essa dimensão, né, teológica, nem nada disso, mas, assim, foi realmente um encontro. Então, assim, eu fiz a minha primeira comunhão dia 9 de maio, por isso que eu gravei, né, primeiro 9 de maio de 98. Aí, no dia 12 de maio de 98, eu comecei a ajudar a minha avó, porque a minha avó era catequista, ainda é, né? Mas agora com essa situação da pandemia ela não tem mais participado. E aí eu fiquei durante 5 anos, né, na catequese, e depois eu tive que me ausentar por conta mesmo dessa questão de estudo. Aí eu tive que me ausentar. Mas isso, de alguma forma, também acabou influenciando nessa questão também, né, de professor, mas o que me motivou mais foi a minha trajetória enquanto estudante, tá? E essa experiência com a minha professora, que eu lembro da professora Emília, e com esse professor também, professor Nelson, que era professor de física, né, no meu segundo ano do ensino médio. Na verdade, foi no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano já era outro professor, no primeiro ano do ensino médio. Mas você tinha feito essa pergunta, eu acho que fugi do assunto. Você não. A educação infantil, não foi? Sim. Sim, verdade. Já tinha esquecido também. Então, com relação à educação infantil, esse desejo de trabalhar com a educação infantil foi já na faculdade, né? Que eu fiz o estágio, e o meu estágio da parte que eu fiz licenciatura plena. Então, a minha pedagogia, eu peguei o currículo novo da UFRJ. Então, a gente sai habilitado para todas as áreas da pedagogia. Então, eu posso atuar como professora de educação infantil, fundamental, formação de professores no ensino médio, área de orientação e supervisão pedagógica, educação de jovens e adultos. A gente não tem a formação muito voltada para isso, mas eu também tenho habilitação para poder trabalhar, por exemplo, nessa parte da pedagogia, talvez hospitalar, que aí acompanhar as crianças que às vezes estão, né, internadas e tudo, e que para não interromper esse processo de ensino também, também a pedagogia empresarial, sim, só que não são partes que a gente aprofunda muito, tá? O meu currículo mesmo, assim, a gente aprofunda mais nessa área da educação escolar, entendeu? Então, assim, quando eu fiz o meu estágio, eu tive que fazer estágio, principalmente nessas 5 áreas, eu fiz o meu estágio no Colégio Santo Inácio, né, da educação infantil. Legal. E aí, assim, eu achei muito legal, eu gostei muito, me identifiquei muito. Eu também peguei uma professora que ela é referência na área de educação infantil no Brasil, né, que é a Patrícia Corsino. Então, eu aprendi muito com ela também. E eu fiquei com isso, assim, né? Só que eu terminei a faculdade e eu já passei direto para o concurso público. E quando eu entrei no concurso, eu queria ir para a área de educação infantil. Só que a gente, às vezes, quando entra, não tem muita opção, né? Assim, né? É aquilo que é onde está precisando e é para onde a gente vai. E acabou que eu fui, então, para o fundamental. Mas aí depois eu tive essa opção de poder escolher. E graças a Deus eu fui para a área de educação infantil. Mas eu também gosto, também estou gostando também. Eu estou atuando, né? Na verdade, agora estou me afastando, né? Por conta de dar prosseguimento com meus estudos na pós-graduação para terminar, que eu não fiz a teologia ainda, mas eu estou fazendo a pós em docência do ensino religioso na São Bento. Então, para eu fui chamado para fazer teologia já, mas não deu ainda. Quem te chamou? Não posso falar quem foi. Não posso falar quem foi. Eu já até imagino. É um amigo em comum nosso?
Para mim, digamos que sim, conhecido, né? Que ele, digamos que. Não, então, não sei. Então, não, ele mesmo, mas enfim, conhecido. Mas você estava falando. Você gosta de criança, então, né? Assim, eu já percebi, né, você falando para mim assim, que você gosta mesmo de criança, então. Eu gosto, claro, né, que assim, tem os desafios, como todas as faixas etárias, né? Porque tem gente que acha assim, criança é um mar de rosas. Gente, tem hora que é complicado, assim, tem que ter muita paciência, tem que ter muito jogo de cintura. Hoje a gente vê, assim, um grande desafio da educação, né? Não, eu estou falando, não é que eu não gosto de criança, não, muito pelo contrário, eu gosto de criança como gosto dos seres humanos de um modo geral. Mas estou falando assim, hoje a gente um grande desafio, né, com relação a essa questão assim das famílias, né? Porque quem é o principal responsável na educação é os pais. Os responsáveis da educação dos filhos são os pais. E muitas das vezes hoje, né, os pais estão delegando isso para a escola. Então, assim, a gente, enquanto professor, é difícil administrar determinadas situações, né? Mas aí eu não vou adentrar nesse mérito. Não, mas, sim, assim, claro. voltando à sua pergunta, com certeza, eu gosto de criança, até porque se a gente não gostar, a gente realmente não consegue fazer aquilo por muito tempo, ou aquilo acaba ficando muito claro também, né, na nossa prática, fica engessado. O que foi, Gabriel? Não, o Augusto, o pessoal do texto está acompanhando aqui, e Tá. a Bianca falou, a Bianca também é professora de séries de pequenos, enfim, dá aula de artes, ela falou, tem dia que é um mar revolto e tempestades, assim. É desse jeito mesmo. E Só quem é professor que sabe, porque tem gente que não tem noção, assim. O Augusto falou que tem hora que dá vontade de devolver as duas que tenho. Imagine 15 e 20. Bianca disse que tem uma turma com 34. Falando disso, assim, você tem muitos alunos por turma ou é pouca coisa? Então, na educação infantil, eu atuo, a maior parte do tempo que eu atuei foi com 2 e 3 anos. Considerando a faixa etária, nós temos um número máximo, né? Então, assim, na prefeitura, a gente tem um máximo de 20 alunos na turma de 3 anos. Teoricamente, teria que ter um auxiliar, mas isso na prática nem sempre funciona, né? E aí, assim, a faixa ia de 15 a 20 alunos na turminha de 3 anos. E agora, com esse negócio da pandemia, a gente ainda não retornou presencial, né? Mas, assim, as orientações, de acordo com a Secretaria de Educação, é que a gente vai dividir esse número de alunos, né, por turma, vai fazer o grupo A e o grupo B, né? Mas você estava falando com relação. Sim. E no fundamental, agora que eu estou saindo, né? Eu tive que sair da escola para poder. Eu saí, na verdade, na sexta-feira. Foi agora, sexta-feira, agora que foi meu último dia, que eu pedi demissão para poder estar concluindo, então, a minha pós-graduação. Mas, assim, esse colégio, a gente tem 25 alunos por turma, né? Mas, assim, com essa situação da pandemia, como o colégio é horário integral, eles dividiram as turmas de manhã e à tarde. Então, o que eles tinham, né, de manhã eram as aulas de português, matemática, história, geografia e ciências, e à tarde, que era ensino religioso, educação física, inglês, artes, dança, reforço escolar. Então, eles tiraram várias coisas, assim, né, dessa parte de aulas que tinha à tarde, e aí eles dividiram a turma, metade de manhã, metade à tarde, e aí ficou com o essencial mesmo, assim, né,
Português, matemática, história, geografia, ciências. Isso na pandemia, né? Tiraram por causa da pandemia, sim, mas o número de alunos nessa escola que eu estava agora à tarde, que é a escola particular, era 25 alunos. Agora, eu quando entrei no concurso, #valorize os professores. Muito bem, Bianca, é isso mesmo. Quando eu entrei no concurso, eu peguei uma turma com 42 alunos no 4º ano. Né? Então, assim, foi muito difícil, até porque, assim, quando a gente entra, isso que eu tô falando, né? Aquele lugar que, assim, ninguém quer ir, aquela turma que, normalmente, assim, ninguém quis pegar, infelizmente, é uma realidade, triste realidade, né? Eu peguei uma turma com alunos no 4º ano que eles não sabiam nem escrever o nome completo. Nossa. Assim, é muito triste. E, assim, a gente subentende, né? Por exemplo, para você pegar uma turma dessa, para você fazer um processo, né? Você não pega um professor que está chegando agora, principalmente um professor recém-formado. Você vai pegar justamente um professor que tenha experiência para poder ele justamente conseguir fazer esse trabalho, né? E aí eu entrei... Isso é a inspiração do Espírito Santo mesmo, né? Para resolver. Foi bem complicado. Na verdade, foi bem traumático, né? Não fosse a experiência que eu tive de estágio remunerado no Colégio Pedro II. Eu trabalhei na área de orientação e supervisão pedagógica, que é uma parte que eu gosto muito, acho muito legal. Eu pretendo, com a graça de Deus, um dia ainda trabalhar nessa parte de orientação pedagógica também, que eu gosto muito. E aí, assim, não fosse essa experiência, quando eu entrei no concurso, eu acho que eu teria saído, sabe? E quando você pegou essa... Tem muito tempo você dá aula. O meu amigo Lucas do Salve Maria, que é só um registro. Nem está vendo a gente. Salve, Lucas. Muito obrigado pela sua presença. Tem quanto tempo que você dá aula? Quantos anos? Eu estou há 8 anos. Desde 7. Não. 7 indo para 8. É para 8 anos. Desde que você começou na profissão. Isso. Aí exercer mesmo como professor regente, assim, como profissional, assim, se for contar com estágio, aí não. Não, digo assim, como profissional mesmo, depois se formou. Não, você pegou então mesmo tem... Sim. Foi quando eu passei no concurso. Logo que eu saí da faculdade, até eu tive que defender a monografia em grau extraordinário para poder assumir o concurso, né? Porque eu não peguei greve em momento nenhum na UFRJ. Aí quando chegou no ano que eu estava para me formar, gente, assim, aí teve greve, eu falei, meu Deus, assim, no ano que eu vou me formar. Aí a minha foi em 2012/2013, tanto é que eu não acabei nem terminando em 2012, né? Fui terminar em 2013 já. Aí a minha orientadora nisso conseguiu, assim, graças a Deus, né? Assim, também ela conseguiu passar num pós-doc na França. Gente, aí assim, eu estava responsável pela Jornada Mundial da Juventude. Eu estava como coordenadora geral na minha paróquia. Nisso, eu terminando a minha monografia, fui chamada para o concurso. E aí eu falei, Jesus amado, como é que eu faço agora? Eu não deixei a coordenação geral da jornada na época. Muito assim, movida mesmo, porque eu tinha ido para a Jornada Mundial da Juventude de Madrid. E quando o Papa fez o anúncio, assim, eu senti um chamado, assim, eu não sabia que eu ia pegar coordenação, gente. Eu não queria pegar coordenação, né? Não estava assim nos meus planos pegar coordenação. E aí acabou que, assim, quando veio, assim, isso tudo, eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí me vinha, assim, nos momentos de oração, né, assim, toma conta do meu rebanho, que eu tomo conta da tua vida. Assim, era Deus falando assim comigo. Vai lá assim, que eu garanto teu aqui, né? Ataque. Gente, e foi assim, foi impressionante. Já que Fala. Só um minuto. Já que você tocou nesse assunto... Não, pode... ouvi algum barulho aqui, não.
Se for o computador aqui, não. Já que você tocou nesse assunto, eu queria te perguntar também, assim, você já atuou em várias coisas dentro da igreja, né? Sim, sim. Uma passagem legal, assim. Fala um pouco aí sobre essa tua experiência da jornada, depois eu vou te perguntando sobre isso. Sobre o que da jornada? Eu não entendi. Você falou que não queria e tal, não esperava ser coordenador. Sim, não queria coordenação. Ninguém quer, não né? queria. Quem tem a noção realmente, né, dessa disposição, assim, do serviço, porque quem está à frente, né, diferente dessa questão de status, que algumas pessoas veem como status, né, quando você está à frente, é muito mais assim, se dispor ao serviço, né? E assim, as responsabilidades vão vindo, assim, né? E quem está à frente também, gente, é uma batalha maior ainda, assim, né? Na questão do espiritual, né? Quando você está realmente ali a serviço, mesmo. isso aí é complicado. Já fui. Ainda juntou isso tudo, né? Então, assim, eu estava responsável pela jornada, estava concluindo a minha monografia, né? Eu fiz pesquisa na época, a minha pesquisa foi com base na avaliação do currículo da pedagogia a partir dos egressos, né? Que são aqueles que já se formaram em pedagogia. Então, assim, eu estava naquela linha de pesquisa, não sei o quê, e aí, com coordenação em geral, aí nisso eu fui chamada, e assim, como que Deus realmente, assim, é fiel naquilo que ele vai suscitando, né? Claro que a gente também tem que ser dócil também ao querer de Deus e estar atento e fazer também, claro, a nossa parte, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, eu sei que eu comecei a colocar a apresentação, eu falei assim, eu vou deixar, assim, não tem como eu continuar na coordenação e eu terminar a minha graduação e assumir o concurso, né? E aí eu lembro que, assim, eu defendi a minha monografia em graus, que a gente tinha que defender a monografia na UFRJ, que tem alguns lugares que você só entrega a monografia. Lá a gente tinha que defender a monografia, tinha uma banca para a gente defender a monografia. E aí eu defendi a minha monografia no dia 30 de abril, aí dia 1º de maio ainda era feriado, eu tive que fazer colação de grau em grau extraordinário no dia 2 de maio, e eu tinha o prazo do dia 3 de maio para entregar a documentação completa na prefeitura. Uhum. Foi tudo assim, entendeu? Defendi no dia 30, ainda tinha o feriado dia 1º de maio, e eu fiz a colação de grau em grau extraordinário no dia 2 de maio, dia 3 eu entreguei a documentação. Então, assim, foi tudo assim, sabe? Bem ali na providência mesmo de Deus. Mas aí você ia perguntar alguma coisa de... Não, sim, as funções que você já passou na igreja. Você já foi catequista, você já foi, né, você coordenou esse trabalho na jornada aqui do Rio. Você falou que você atuou na pastoral universitária durante 11 anos, não foi 11 anos que você falou isso? Sim, 11 anos. Essas funções que você exerceu te ajudaram de que forma a crescer? Primeiramente, no meu relacionamento com Deus, né? E a minha intimidade com Deus, assim, isso aí, sem sombra de dúvidas, a própria pastoral universitária, para mim, foi algo de suma importância. Porque por mais que eu tenha vivido, né, assim, essa minha trajetória, minha família toda católica, atuante na igreja, eu tive essa minha experiência, né, na minha primeira comunhão, e fiquei, né, 5 anos na catequese. Depois, de 2004 a 2010, eu fiquei 6 anos como missionária na Escola de Evangelização Santo André. E aí, em 2007, eu entrei para a UFRJ. E aí eu lembro que, assim, eu entrei numa crise de fé muito grande quando eu entrei na faculdade. Opa, por que isso?
Como assim? Providência divina, né? Deus não permite que nada de tão ruim aconteça que a gente não possa tirar algo de bom. Isso aí é certo. E aí eu lembro que quando eu entrei, assim, eu tenho umas sensibilidades, assim, coisas que eu não sei explicar muito bem, né? Na verdade, vamos abrir uma tenda junto, é brincadeira, hein, gente? Brincadeira, piada. Eu fiz um retiro de silêncio em janeiro de 2007, e aí me veio assim, né? Assim, no momento do retiro de silêncio, aquela coisa toda, me veio assim, né? Que eu ia passar por uma crise e que eu precisava estar de mãos dadas com Deus para que no momento que eu tropeçasse eu não caísse. E eu não entendi nada daquilo, mas ficou ali, né? Guardado aquele Mas momento. Essa sensibilidade, você fala assim, vem através de momentos de oração. Não, oração, obviamente. Momentos mas de oração, sinais... e às vezes tem hora que nem momento de oração. Tem coisa que vem, às tipo vezes... assim, você está sentado e você sente aquilo, existe algum sinal, alguma coisa? Vem assim, enfim, eu vou adentrar nesse... Não precisa contar, não precisa adentrar, mas assim, vem uma forma de... E você saca, assim, né? Sim, tipo, e tem coisas que nem sempre são claras. Muitas das vezes, assim, eu sei que eu preciso estar mais em vigilante em oração. Porque alguma coisa vai acontecer, mas eu nem sei o que é. Mas eu sei que tem alguma coisa. Tá. E aí, nesse retiro, me veio isso. Na primeira semana, quando eu entrei na faculdade, eu estava no corredor, assim, da UFRJ, assim, né, que a unidade que eu fiz, né, o campus que eu fiz, é da Praia Vermelha. Quando eu entrei, assim, me veio aquilo do retiro. Aí me veio assim, é aqui que vai ser a tua prova. Aí eu achei estranho aquilo, eu falei assim, caraca, Jesus, eu passei por um monte de coisa, porque desse negócio, né, que como eu não tinha terminado o ensino médio, foi tudo eu passei direto para o UFRJ, mas eu tinha que terminar o ensino médio, então eu tive que fazer para poder eu entrar para poder fazer ai gente, desculpa, tá me dando uma alergia aqui. Aqui faz parte, aqui tem de tudo, é ao vivo. É a mudança também do tempo aqui no Rio. Mas aí, assim, eu lembro, assim, que eu estava falando. Sim, eu passei para a faculdade, mas eu não tinha como entrar se eu não tivesse o diploma de conclusão do ensino médio, entendeu? Por mais que eu tivesse passado na universidade, eu tinha que ter a conclusão do ensino médio. Então, eu tive que fazer uma prova do Estado para poder eu concluir o ensino médio. Não sei que. Gente, foi uma loucura, foi uma coisa assim, entendeu? Porque como eu não tinha terminado o ensino médio, eu estava no segundo ano, eu passei direto para a faculdade, então, assim, eu tive que ter isso, né? Então, foi tudo muito corrido, quase que eu perdi o concurso da UFRJ. E aí, assim, quando eu finalmente, né, entrei na faculdade, vou começar a aula, aí me veio aquilo, é aqui que vai ser a tua prova. Eu falei, caraca, Jesus, calma aí, né? Eu acabei de passar por um monte de prova. Dá um tempo aí, né? E aí a prova foi punk mesmo, porque eu, assim, vim dessa trajetória toda de vida, né, de vivência de igreja, né, de missa, de participar mesmo de pastorais, como missionária, de fazer missão, né, e tudo. E, de repente, quando eu entrei, eu comecei, assim, começou a vir bordoada, né? Porque até então, assim, às vezes, assim, as discussões que tinha, alguma coisa assim, normalmente aquelas pessoas, assim, né, que eram protestantes, nada contra os irmãos protestantes, mas, assim, normalmente, assim, eram algumas questões, com relação a dogma, com relação a imagens, com relação à presença real de Jesus na Eucaristia. Eram essas questões, assim, né, que normalmente, assim, eu meio que tirava de letra na hora que, assim, eu estava conversando a respeito disso. Também nunca fugi de discutir em bom sentido, né, de trocar ali as ideias, debate, o modo o debate, isso. E aí eu sei que quando eu entrei, eu nunca tinha me deparado, assim, com pessoas que se declaravam ateias,
com aquele grupo militante mesmo, né, nessa parte de feminismo e tal. Então, assim, eu nunca tinha me relacionado, assim, com isso. Então, para mim, aquilo ali foi um primeiro baque. E aí, assim, tinha gente que... Tinha um rapaz, assim, que eu... por uma questão médica, que eu não vou citar o nome dele, eu vou botar aqui Pedrinho. Não, Pedrinho não. João, sei lá, enfim, João, vamos lá. O João, gente, não é João, tá? Tô criando o nome aqui. O João, ele, assim, vinha, né, assim, fuzilando a Igreja Católica. Mas ele vinha com força, assim, sabe? E aí, aquilo me incomodava profundamente. E aí, assim, no primeiro semestre, nossa, era assim, tiro, porrada e bomba. Desculpa a expressão aqui, mas era tiro, porrada e bomba. Porque, assim, o pessoal vinha falando cada asneira, assim, cada coisa bizarra da igreja. Mas eles sabiam, assim, que você era... Claro, eu era missionária na época ainda. Eu usava um crucifixo que não tá... Acho que... não tá guardado no outro lugar, não vai dar para eu pegar agora. Eu usava um crucifixo. Então a galera notava e... Sabia. Você sabe que só um parênteses quanto a isso, tem um lugar que tem uma igreja protestante aqui perto, nada contra, tem vários amigos, eles já estiveram aqui também. Faço questão de recebê-los aqui para eles contarem as histórias também. Mas a pessoa, toda vez que eu passo lá, ela parece que enfiava, assim, sabe? Alguns informativos e tal. Aí nesse dia eu estava correndo e eu uso esse crucifixo. Eu sempre usei, né? Eu nunca gostei de cordão, mas isso já me basta. Aí agora eu estou esse aqui porque o outro que eu tinha quebrou. Os outros foram quebrando ao longo da vida e eu vou comprando. Eu achei esse aqui. Esse já quebrou em 5 vezes e eu já mandei benzer em 5 vezes já. E aí eu estava fazendo exercício, né? Agora aqui no Rio e enfim. Na hora que eu apressei o passo para atravessar a rua, ele fez assim e caiu. Né? Subiu a camisa e caiu aqui para fora. Aí quando ela viu, a pessoa viu, não é a mesma pessoa, não sei quem é, ficam várias pessoas lá. Aí ela aí fechou assim, foi. Disse, opa, proteção aí. Mas pode você ver que ele está sempre agindo. Essa tua atuação na pastoral universitária, assim, dessas atuações, aliás, não na pastoral universitária, mas nas tuas atuações pastorais, de qual mais você tem, digamos, saudade, que você faria de novo, assim? Ai, Gabriel, difícil falar, assim, né, qual que eu faria de novo. Às vezes até eu penso, assim, em retomar para a catequese, né, mas, assim, a questão é mesmo essa disponibilidade. No momento, essa questão da disponibilidade, porque não é só você ir para o encontro, você é igual o professor, né? Você tem que planejar também os encontros, eu tem que vivi de preparar, tem as reuniões também, né? E no ritmo de trabalho que eu estou, né? É complicado, assim, eu estar assumindo mais uma responsabilidade. Mas eu estava falando do negócio da pastoral, né? Eu comecei a participar da pastoral universitária logo quando eu entrei. Foi em 2007 que eu entrei na faculdade. E aí eu lembro queria encaixar uma pergunta dentro disso que você vai falar, então, já que a gente voltou. Como foi essa experiência para você? Pode ir contando. Então, assim, e nisso eu comecei a também, porque começaram a vir questionamentos, assim, filosóficos e tal, que eu não tinha embasamento para aquilo, e por isso, assim, eu também hoje eu dou graças a Deus que eu não entrei direto para teologia. Foi necessário eu fazer a pedagogia primeiro e amadurecer muito mais a minha fé para poder eu encarar um curso de teologia. E aí eu lembro, assim, que esse João, assim, né? Lembrando aqui que é um codinome. Com isso que eu estou com a vontade de te perguntar depois. Ele vinha, assim, com força. E aí, assim, e eu contestando tudo. Só que teve um momento que eu comecei a duvidar de Deus, da existência de Deus. Já foi aí, meados aí de 2007, eu comecei a duvidar da existência de Deus. E aí aquilo dali para mim foi o fim. Aquilo ali para mim foi assim, das crises que eu já tive, aquela dali foi a pior crise que eu já tive.
Assim, pior no sentido de sofrimento mesmo, sabe? Porque até tem uma passagem bíblica, né, que é Jeremias não, Isaías 49, se não me engano aqui, Isaías 49, que ele fala, né, 49:4, mas eu disse, foi em vão que eu fatiguei, debaldei, inutilmente gastei as minhas forças. Né? Então, assim, e, no entanto, meu direito está com Ievé, meu salário está com meu Deus. Mas essa parte aqui, né? Foi em vão que eu fatiguei, que eu me gastei, né? Então, assim, eu comecei a questionar toda a minha vida, toda a minha trajetória na igreja, né? E aí eu comecei, bom, foi em vão, né? Esse tempo de missionária, foi em vão esse tempo na catequese, as missas que eu fui com meus pais, de participar das coisas da igreja, isso tudo foi em vão, porque Deus não existe, mas ao mesmo tempo era um questionamento tão assim, né, que eu não conseguia desconstruir a imagem de Nossa Senhora e dos anjos. Uhum. E aí eu falei assim, mas que coisa idiota. Assim, se Deus não existe, Nossa Senhora também não existe e nem os anjos. Ponto. Simples assim. Que coisa irracional, né? Deus não existe, Nossa Senhora. E assim, não que Nossa Senhora não tivesse existido, assim, né? Porque Jesus Cristo, quem acredita ou não que ele é filho de Deus, aí é outro departamento. Mas historicamente é um ser que existiu, né? Que alguns considerem como, né, um profeta, ou que é um filósofo, ou que foi um grande mestre da época. Enfim, ele existiu. Tanto é que a humanidade é dividida antes e depois de Jesus Cristo. Ponto. Né? Mas, assim, a minha dúvida era a existência de Deus. Né? E aí, assim, eu comecei a entrar numa crise que foi complicadíssima, né? E aí eu lembro que, assim, ainda nesses processos, depois eu comecei a me silenciar, comecei a parar, e aí eu fui passando por todo um processo que foi de suma importância, e aí entra, né, a minha devoção com Santo Agostinho, que foi dia dele, foi ontem, né? O dia dele, e eu mandei depois até fazer uma imagem, porque embora seja um santo da igreja, né, da patrística da igreja, eu gostei muito achar a imagem dele. Calma aí que eu botei isso aqui. E aí eu mandei fazer oh, meu Deus! A imagem de Santo Agostinho com uma amiga minha, que é monja. E aí eu pedi para ela fazer a imagem de Santo Agostinho. E eu fui fazer uma pesquisa de filosofia da educação. E aí eu, claro, fui com base na filosofia cristã. E aí entra Santo Agostinho. E aí eu lembro que eu li uma frase, né? Preciso crer para compreender e compreender para crer. E eu não conseguia mais desenvolver a pesquisa, aquilo ali ficou latejando na minha cabeça. Preciso crer para compreender e compreender para crer. E eu não entendi aquilo. E depois é que eu fui entender. Fé e razão caminham juntas. E eu estava levando tudo para o lado da razão e estava esquecendo, né, a fé. E aí foi todo um processo, e enfim, que não vai dar para poder contar tudo aqui. Mas e aí pode fazer uma parte 2 a minha depois. História com a pastoral universitária. Oi? Pode fazer uma parte 2 depois, se você quiser aí. Pode fazer o quê? Uma parte 2, né? Depois. Sim. E aí, assim, mas eu lembro que esse João, assim, teve uma vez que fizeram uma confraternização, né? E aí ele chegou, aí me chamou assim e falou, Fatinha, eu queria que você entendesse que quando eu falo mal da Igreja Católica, eu tô falando da instituição, eu não estou falando de você. Aí eu falei assim, eu não sei se você sabe, mas a igreja é um corpo. E ainda que eu seja a um dedo mindinho desse corpo, se você pisa, dói. Você tem irmãos? Aí ele, tenho. Aí eu falei assim, pois é, com certeza seus irmãos têm os defeitos. Você pode falar mal deles. Agora, se eu for falar mal dos teus irmãos, você vai gostar? Aí ele, não. Aí eu falei assim, pois é, quando você fala mal dos meus irmãos, isso me dói, isso me machuca, porque eu faço parte desse corpo.
Então, assim, quando você fala da instituição católica, você está falando de mim, porque isso faz parte da minha identidade. E tanto é que depois, assim, né, ele ficou tão intrigado com isso que ele começou a querer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica, né? E aí, eu lembro que foi já no último período da faculdade, o pessoal, né, tinha muito aquele discurso do multiculturalismo, não sei o quê. Mas o multiculturalismo entra, né, afrodescendentes, os índios, a comunidade LGBTQ, essa parte toda entra no multiculturalismo. Mas, né, os religiosos, né, a cultura religiosa e tal, isso aí não, isso aí a gente não pode estar colocando. E aí eu lembro que eu continuava assim, né, muitas das vezes ainda usando o meu crucifixo, e eu fazia estágio, fazia o que eu tivesse que fazer com o meu crucifixo. E aí eu lembro que uma menina na aula chegou, e ela era monitora, e aí ela chegou e falou: porque tem algumas pessoas que vão para o estágio e vão com símbolos religiosos. Essas pessoas têm que saber que elas estão formando opinião ali de alguma forma, ainda que seja estágio de observação. Essa pessoa está indo e está ajudando ali de alguma forma a formar opinião. Então, assim, como se tivesse que evitar usar esses símbolos religiosos. Aí eu levantei a mão, porque assim, desde então, depois dessa crise toda, eu comecei a evitar ficar entrando em debates, que eu vi que não era muito bem por esse caminho. E eu já estava participando da pastoral universitária, tinha as missas, os encontros da pastoral lá na UFRJ, na época a gente ainda tinha capela lá, né, na UFRJ da Praia Vermelha. Então, assim, eu comecei a participar e tudo dos encontros e tal. E aí, assim, eu vi que não era por esse caminho, não era estar ali dando murro em ponta de faca, até porque isso, ao invés de aproximar, estava afastando, né? E afastar as pessoas. E eu já tinha vivido essa experiência também como missionária, né? Às vezes a gente pode ganhar uma discussão, mas se a gente perder uma alma, não valeu de nada. Não valeu de nada. Né? Então, assim, a gente às vezes tem que saber como conduzir isso, né? Como ser, né? Como Paulo, né? Que chegou naquele Areópago e ali no meio de um monte de Deus, ele soube aproveitar daquela cultura para poder se adentrar, né? Para poder anunciar o Deus vivo, né? Nossa, você falou um negócio muito legal agora. Então, assim, eu comecei a perceber que não era no fogo, no ferro e fogo que a coisa ia fluir. Né? E aí eu lembro que nessa aula eu já adiantou até uma pergunta que eu ia te fazer, mas pode continuar. Que era sobre o exemplo, né? De não tentar se converter na base do ferro e fogo, né? De dar o exemplo, de ir entrando e tal, devagarzinho. Aí eu lembro que a menina falou isso, aí eu levantei a mão. Eu falei assim, eu acho engraçado o pessoal aqui na UFRJ. O pessoal vive falando de multiculturalismo, né? A gente tem que respeitar a comunidade LGBT. Gente, eu fiz igual uma maluca. Aí eu batendo palma sozinha na sala. A gente tem que respeitar os indígenas. Aí eu fui falando, né? E aí eu falei assim, e onde entra a religião nesse multiculturalismo? Aí eu falei assim, esse símbolo aqui, né? Que aí eu peguei o meu crucifixo. Esse símbolo aqui, eu tendo ele pendurado no meu pescoço ou não, eu usando uma camisa ou não de religião, isso aqui é só um símbolo. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta disso aqui, tirando ou colocando. A minha religião faz parte da minha identidade enquanto pessoa. Então, assim, não é colocando ou tirando que isso vai mudar a minha postura, né, enquanto cristã católica que eu sou. E, assim, eu tenho que respeitar as outras pessoas, mas, assim, eu gostaria que também
que vocês repensassem sobre essa questão do multiculturalismo, de onde entra também o respeito às religiões e às pessoas que as praticam. Né? Então, assim, aí eu sei que nisso a professora chegou e se posicionou que a menina ficou, e assim, não foi meu intuito de modo algum esculachar ela, nem nada disso, até porque era uma colega minha, assim, que a gente virava e mexia, vinha embora junto e tal, mas eu também não podia deixar de me posicionar naquele momento. Sim, claro, sabe? Claro. E aí eu sei que a professora veio e falou, né, existem muitas formas, que aí a menina ficou sem reação, sem resposta. Aí a professora, eu achei que ela também teve uma saída, assim, bacana e respeitosa também. Ela chegou e falou assim, existem muitas formas de a gente catequizar. Há pessoas aqui dentro do meio acadêmico que catequizam por ideologias, né? E então a gente tem que... Ela assim, colocou, não lembro as palavras dela, mas assim, no final ela quis dizer isso, assim, né, de que existem muitas formas da gente querer, às vezes, tipo, impor as coisas para as pessoas, né, e as pessoas, assim, e por isso a gente, enquanto cidadão, assim, quanto cristão, né, católico, a gente também tem que anunciar muito mais com as nossas posturas, né, com o nosso modo de ser, porque senão a gente acaba agindo como fariseu, né? Que a gente às vezes hipócrita, na verdade, né? Como hipócrita, exatamente, né? É hipócrita. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, assim, é ser o evangelho que muitos não leem e ser a Eucaristia que muitos não comungam. Então, assim, esse meu percurso com a pastoral universitária foi de suma importância, né? Porque a partir desse caminhar com a pastoral universitária é que eu fui buscando dar as razões da minha fé. Porque nesse momento de crise que muitas pessoas passam, né, e muitas das vezes assim a gente não amadurece, a gente vai amadurecendo academicamente falando, mas muitas das vezes a gente não busca as razões que justificam a nossa fé, que é o que fala Santo Agostinho, né? Preciso crer para compreender e compreender para crer. Ou seja, fé e razão caminham junto, uma não anula a outra, mas a gente precisa das razões que justificam a nossa fé. Então, você tá esse falando... percurso que eu fala. Não, pode continuar, desculpa. Você está falando, você tá falando né, fez essa correlação da gente pôr em prática tudo que a gente lê e ler para pôr em prática, como também Santo Agostinho, compreender para crer e crer para compreender. A Bianca lembrou bem do evangelho de hoje, né? Dos fariseus, né, que questionaram o mestre quando ele... eu acho legal que ele cita Isaías, né? Você citou Isaías agora e ele faz a remissão a Isaías, né? Diz, bem falou Isaías, né? Hipócritas e tal. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que foi missionária, só mudando um pouco assim. Como assim? Como foi que você entrou nisso? Você foi missionária? Explica para a gente um pouquinho. Então, missionária pela Escola de Evangelização Santo André. Devo muito a minha formação, assim, tudo à escola, né? Não é missionária como tem alguns missionários aí que saem pelo mundo afora, não, tá? Eu ficava morando na minha casa, morava com os meus pais na época, e aí a gente tinha as formações, a gente também saía em missão. A nossa missão principal era a formação através de retiros, né, de formações mesmo, né, e, de apologética, de doutrina da igreja. A gente muitas das vezes lia os documentos da igreja, a gente saía também em determinados momentos de porta em porta, fazendo missão. Eu cheguei aí em comunidade aqui do Rio para poder ir fazer missão de porta em porta, e depois na pastoral universitária eu fui em missão fora mesmo, que era uma ideia, um interesse que eu tinha muito grande, né, de fazer missão fora do Brasil. E aí, com a pastoral universitária, eu fiz a missão em Mendonça, na Argentina, do Manos à la Obra, que é uma missão que é voluntários, né, assim, estudantes
de várias áreas de conhecimento, eles vão para uma comunidade carente e eles elaboram ali todo um projeto para desenvolver, né, atividades naquela comunidade, educação de economia, de como você economizar nas compras de casa, de como você economizar nas coisas de casa, enfim, de várias coisas, desde compra, né, da lista de compras, quanto de consumo de energia, de várias coisas. Então, a galera que era ligada a parte de economia atuavam nessa área, quem era da área de educação fazia projeto educacional com as crianças, quem era da parte de arquitetura, na comunidade não tinha, né, um ponto de ônibus, não tinha ponto de ônibus, nem as pessoas que chegavam lá nem sabiam, né, onde que era o ponto de ônibus. Quem era de lá já sabia onde era o ponto de ônibus, mas quem vinha de fora não sabia onde era o ponto de ônibus, porque não tinha um referencial de ponto de ônibus, nem uma placa, assim, né, ponto de ônibus. Então, eles foram lá, construíram a partir de material, né, reaproveitável, aqueles, não sei nem como é que é o nome daquilo, uns carretéis grandes, assim, daqueles fios, não sei como é que é o nome daquilo, que são tipo pallets, né? A gente que era da área de educação, a gente desenvolveu, né, projeto com as crianças, em parceria com o pessoal de agronomia, e aí a gente construiu uma horta, né, com a ajuda das crianças também, da comunidade local. Então, essa foi uma missão que foi em Mendonça, na Argentina. E aí eu fui depois para a missão no Chile, que é a Missão País, que é organizada pela PUC Chile, e eles fazem um trabalho magnífico, assim, né? Os estudantes de todas as áreas, eles têm a formação, né, para poder ir. Eu, enquanto estrangeira, como não tive a formação, né, no período que eles tiveram, eu, como estrangeira, estive junto com outras pessoas que vieram de outros lugares, né, de outros tantos cantos tinha uma menina até da Tailândia lá, fazendo missão. Foi uma experiência muito bacana, muito rica, que já foi mais parecido, de alguma forma, com as missões que eu já fazia enquanto missionária aqui pela Escola de Evangelização Santo André. Então, essas são as experiências missionárias que eu tive. E a jornada, né, que eu fui em Madrid, que, por sinal, tem uma outra experiência também, que foi muito legal e que foi de suma importância eu ter passado pela crise que eu passei de fé na UFRJ. Eu não sei como está a questão do tempo aí, Gabriel. A gente tem tempo aí até, se você quiser, são 12 horas aí o plano. Então, 12 horas, que isso, Gabriel. Então, eu vou contar o meu testemunho, tá? Não, vou contar meu testemunho. Fala. Deixa eu te perguntar. A Bianca foi para Madrid, né, Bianca? Você está falando aqui. Acho que foi para Madrid e Sydney. Bianca não foi. Uau! Sydney Aliás, assistam Bianca, que ela está aí rolando aí numa dessas temporadas. Ela foi o último. Não sei se foi terceira ou foi segunda, Pia. Depois me corrige aí. Deixa eu mudar um pouco, assim, só para a gente. Com certeza. Você falou para o coordenador de teologia, você já adiantou até um tempo, o que você queria, o que você tinha entendido como vocação no lado espiritual, não no lado profissional, que é o matrimônio. Você já pensou mesmo sobre isso? É isso que você quer? Ou você está aberta a Deus dizer assim, Fátima, pera lá, minha filha, eu acho que eu vou precisar de você no outro canto? Bom, isso aí com certeza, acho que para todas as pessoas que têm uma caminhada na igreja já passaram por esse questionamento, né? Mas, assim, a vocação não é só um querer, eu quero. É um dom de Deus. É um chamado. Sim, um chamado. E eu sinto esse chamado para a vida matrimonial. Ainda não apareceu o dito cujo, mas... Alô, pessoal, estou avisando a vocês que a gente está aceitando currículos, tá?
Mandem que a gente analisa, eu e a minha produção, a gente tem parece que é assim, né, a gente tem uma Gabriela? equipe, Entrevista de emprego. a gente tem uma equipe, né? Eu e a minha produção, que analisa currículos aqui para os nossos entrevistados que estão solteiros. Então, vocês mandem para a nossa rede social, nosso Instagram, é o mesmo nome do podcast, que aí a gente repassa para a Fátima. Nós vamos filtrar, obviamente, não vamos repassar todos. Tá? Ai, Gabriel, vai ser demais. Mas você nunca pensou assim, não? Você já não, nunca pensou, não. Nunca, não te passa pela cabeça mesmo? Você já chegou Agora não, já pensei. A algo já. concreto assim, né? Não, já pensar, eu já pensei, mas acho que até pela idade, né? A gente já vai percebendo também, assim, já tem uma maturidade, já tem uma caminhada, a gente fica muito claro, assim, né? Aquilo que realmente Deus nos pede. Mas é aquilo, né? Assim, o matrimônio também, como qualquer vocação, se você for parar para analisar, né? Até a formação do padre, são 8, 9 anos de formação, né? E não estou dizendo que para poder casar a gente vai ficar 8, 9 anos namorando, noivo, para poder casar, não se trata disso. Mas, assim, é algo sério, né? E, assim, muitas das vezes eu vejo as pessoas hoje com uma certa mentalidade, assim, de iniciar um relacionamento não pensando em algo, assim, né? Sério para seguir adiante com o namoro, eu acho que assim, né? Ele começa e tem que terminar, né? Ou ele termina porque não deu certo, ou ele termina no altar, assim, no sentido de dar continuidade como marido e mulher. E assim, hoje em dia eu vejo assim as pessoas, estou julgando todo mundo, claro que tem pessoas que também sentem esse chamado e também estão nessa busca, né? Nesse caminhar, esperando, né? A sua Maria, o seu José. Mas, assim, não é um oba-oba, sabe? E hoje eu percebo, assim, muitas pessoas que não compreenderam ainda muito bem o que é realmente, né, o namoro, o que é essa fase do namoro, que é um processo realmente de conhecimento, almejando o casamento. Né? Não é assim, eu vou ficar aqui ad eterno no namoro, né? E até porque a gente tem que. É isso que eu tô falando, é uma etapa, não é ficar ali. Levar o namoro como uma coisa qualquer. E hoje em dia, até para namorar, né? Porque as pessoas acabam que nem querem namorar, é só o ficar, né? Então, acho que na idade que eu tô também, não só na idade que eu tô, até para as pessoas que são mais novas, né? Essa coisa do estar por estar, né? Porque a gente acaba usando o outro como um objeto. Ele atendeu a minha necessidade, pronto, tchau. É verdade. Se as pessoas lessem teologia do corpo, elas iam saber como é que. É muito legal. A gente tem que enxergar o outro, né, como um templo santo do Senhor. Não só eu, né, sou um templo santo de Deus, mas o meu irmão, né, a outra pessoa, ela também é um templo santo de Deus e assim, ainda que a outra pessoa não tenha essa dimensão, eu tenho a minha responsabilidade, né, de me portar e de entender o outro também como esse ser, né, essa criatura especial de Deus, esse templo santo de Deus, né, e não como um objeto qualquer que a gente usa e descarta. Fátima, qual a importância da oração até aqui, nesse caminho todo que você já contou para a gente? A oração é como essa água aqui, né? É o combustível para a gente seguir adiante, porque sem a oração a gente não vai. A oração é isso. Às vezes tem algumas pessoas até que têm uma certa dificuldade, né? Eu também já tive, não estou falando das pessoas, né? Quem sou eu para falar das pessoas? Eu tive muita dificuldade com relação a isso, né? Eu tenho que parar de estudar para poder ficar não sei quanto tempo em oração. Não, né? Assim, não estou falando que a gente não tem que ter o tempo de parar para poder rezar. Entenda, tá? Pelo menos aí uns 15, 20 minutos no dia, por favor, parar para poder fazer um momento ali
né, de leitura da palavra de Deus, de um momento, né, de oração mental, exame de consciência, né, o oferecimento. Então, assim, né, mais ou menos aqui colocando o meu plano de vida, né, com relação à vida de oração, já que você está colocando aí. Então, eu acordo, eu já ofereço a Deus o meu dia. Primeiro, louvo a Deus, né, por eu estar vivo. Então, agradecer a Deus e já entrego a Deus o meu dia. E daí começa, então, né, os meus trabalhos, e enfim. Eu normalmente, assim, normalmente não, todos os dias, né? O Ângelus, meio-dia. Meio-dia, para rezar o Ângelus. Tem dia que eu estou terminando a aula, tem dia que não sei o que, não deu para rezar meio-dia certinho. Mas, meio-dia e meia foi a hora que deu, essa hora eu vou parar para rezar o Ângelus. O Ângelus, gente, em 2 minutos a gente faz a oração do Ângelus. Mas tu faz sozinha, né? Tu não acompanha aquela da Rádio Catedral, não, né? Dona Ari, eu gosto muito do senhor, mas dá na hora do senhor dar uma encurtada, né? Que leva 1 hora. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, agora eu ouço a Rádio Catedral, muitas das vezes eu acompanho pela Rádio Catedral almoçando. Então, eu estou almoçando e acompanhando o Dom Orania, rezando o Ângelus, ou dependendo também, já teve ocasião de eu estar dirigindo de uma escola para outra e estar rezando o Ângelus com o Dom Orania. Então, assim, é isso que eu estou falando, né? Nem sempre dá para a gente parar para poder estar rezando, mas naquele momento ali está religando. E, assim, a oração, o meu trabalho é a minha oração, né? Tem momento que tem aquele aluno que, assim, meu Deus do céu, sabe? É para ver se a gente está no grau, assim, na 7ª morada de Santa Teresa d'Ávila. É para ver se a gente está realmente, assim, santo, entendeu? Já lá no céu. Sabe que eu estou lendo esse livro eternamente, né? Eu sempre paro, assim. Das moradas, né? O Eduardo que me deu ele. Dado Helfer? Ele mesmo, ele comprou outro e me deu esse. Você está falando, eu estou te perguntando sobre a oração, a gente sempre que, com todas as pessoas aqui, eu faço um paralelo, que eu achei legal, uma música, agora eu vou trazer uma música de fora, não exatamente católica, que acho que é Se Eu Quiser Falar, é Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, que fala, a letra toda é mais ou menos no silêncio, baseada em falar sobre o silêncio, né? Se silenciasse para fazer oração. Desarmar, se calar, né? Se contrir, enfim, para poder estar em sintonia e conseguir conversar com Deus. Eu te pergunto, eu te perguntar sobre como é o teu método diário de oração, você falou que acorda oferecendo sua vida a Deus, você reza o Ângelus, às vezes você está no texto com a gente, né? Mas quando eu não rezo com vocês, eu rezo também. Reza sozinho, sim. Enfim, você tem todas essas etapas aí. Mas eu te pergunto assim, tudo isso você faz em silêncio, você faz ouvindo música, o silêncio também é uma fonte para você, ou você não consegue se concentrar? Então, Gabriel, a gente tem que entender o que é isso que eu estou falando, né? As etapas, a oração, né? Então, existe mais de uma forma de você rezar. É isso que eu estava até entrando aqui, né? Eu, quando estou dando a minha aula, eu posso estar dando a minha aula e estar rezando. Né? Então, assim, eu oferecendo aquilo ali a Deus, aquele momento, às vezes, difícil, por uma pessoa que está doente, pela conversão de uma pessoa, aquilo que me custa muito, eu vou dar um sentido sobrenatural. E aí eu vou oferecer aquilo em oração a Deus por uma determinada causa maior, né? Então, assim, eu vou ressignificar até aquele momento difícil ali. Então, isso também é oração. Existem mais de uma forma de você rezar. E é disso que eu estou falando. Uma coisa não menospreza a outra, né? Então, assim, a gente tem a oração mental, que eu acho de suma importância, a gente não pode, que é essa daí que você está falando, né? Que é você silenciar, não é aquela oração vocal, por exemplo, rezar o terço.
É uma oração vocal. Você está rezando ali, rezando às vezes está em comunhão com outras pessoas também. Essa é a oração vocal, né? Mas tem aquela oração que é mental, que você vai silenciar para você ir ali conversando, ter esse diálogo com Deus em silêncio. Por isso é a oração mental. E assim, não é assim, uma é melhor do que a outra. Não, claro. Não se trata disso, mas são formas diferentes de você estar se religando com Deus nesse momento de oração, né? E assim, essas formas, esses métodos já vêm assim, há muitos anos, né, na tradição da igreja, e da mesma forma que é importante a gente estar em oração com os irmãos, através da oração vocal, que facilita, né? Que aí todo mundo reza em conjunto, há de se convir que cada ser é um ser único, e cada ser traz algo em particular, né? Então, assim, eu estou conversando com você aqui, mas ao mesmo tempo, né, e tem outras pessoas também, claro, participando, mas assim, há coisas que assim eu trago comigo que eu tenho que estar ali em oração profunda com Deus, assim, de trazer aquela coisa da intimidade com Deus mesmo, né? Então, assim, e às vezes até na nossa relação, né? Eu até na sexta-feira eu apresentei, assim, falei para as crianças na capela, né? Assim, sobre o meu melhor amigo, que é Jesus. Então, assim, ele realmente é o meu melhor amigo, porque, assim, às vezes a gente até tem mais de um amigo, né? E a determinado tipo de assunto, eu vou conversar com um amigo, com outro assunto, eu vou conversar com outro amigo, porque dentro daquela história, né, daquela caminhada, aquela pessoa vai me compreender melhor. E Jesus é o meu melhor amigo, porque, assim, de todos os assuntos, ele manja todos. E, assim, é aquele momento que eu tenho realmente de intimidade com Deus. Então, assim, no meu caminho, né, na minha trajetória, do meu dia, e aí vai muito, assim, às vezes do dia mesmo, né? Porque de dia para dia, às vezes as coisas mudam, né? Sim. E às vezes até de acordo com o trabalho que eu estou, né? Onde eu estou trabalhando também. Isso às vezes interfere. Mas, assim, às vezes até na hora do meu almoço, muito comum, né? Assim, de uma troca de uma escola para outra, se eu tiver a oportunidade de ir na capela para poder rezar, para poder fazer esse momento, né? De revigorar, amolar ali mesmo o meu machado, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, eu não vou parar para rezar, eu não vou parar porque senão eu vou perder tempo e não sei o quê. Na verdade, você está ganhando tempo, né? Quantas foram as vezes assim que eu estava numa batida? Tem uma música que eu gosto que é assim: conheci um grande amigo, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Essa música não me é estranha, eu não estou conseguindo fazer melodia agora. Mas eu conheço a música. Fala lá, manda ver. Então, essa questão da oração, eu estava falando. Então, eu acordo oferecendo a Deus o meu dia, oração do Ângelus, terço diário, independente da hora. Tem vezes que não dá para eu rezar junto com o pessoal. Às vezes eu rezo uma dezena, começo a introdução, o credo, Pai Nosso, as 3 Ave Marias, rezando, depois eu dou continuidade em outro momento e vou meditando ao longo do dia os mistérios. Então, terço, missa, infelizmente, ultimamente eu não tenho conseguido ir diariamente. Eu espero, com a graça de Deus, agora retomar a partir de setembro, amém. A leitura diária da Bíblia, né, principalmente os evangelhos. Precisa ler um capítulo, precisa ler. Não, você vai ler ali um trechinho todos os dias. Eu normalmente pego um livro e vou lendo na sequência, né? E aí, assim, vou lendo, e aí chegou num determinado versículo. Nossa, às vezes, assim, você leu o primeiro versículo, já foi aquilo que você precisava naquele momento. E aí, a partir dali, eu vou fazendo a minha oração mental, já, né? Antes de dormir, exame de consciência. Eu tenho meu livrinho aqui. Meu Deus.
Eu tenho meu livrinho aqui, que é Seletas de Orações. Encontro Diário com Deus, da editora Rod. Eu tenho esse livrinho aqui, que é o Seleta de Orações da Cultura de Livros. Tem várias orações aqui da igreja. E ele tem uma partezinha aqui que tem vai fazendo algumas perguntas, né, que me ajudam nesse processo do exame de consciência. Que às vezes, pelo menos comigo, eu funciono muito com perguntas. A partir das perguntas eu vou ali, né, refletindo, me ajuda a refletir sobre o dia. Então, é isso. E eu, junto com a Bíblia, tá aqui, a Bíblia eu já tenho até... Aí eu rezo, eu faço a leitura diária. E eu gosto também de todos os dias eu vou lendo algum livro espiritual. Então, eu estou nesse daqui, que é A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Faus, é da editora Cultor de Livros. Mas, assim, que eu lembre é isso, Gabriel. Vem cá, e você se considera uma pessoa feliz? Sim. Você percebe? Sim. A gente já percebe que você tem uma espontaneidade bem aflorada e você não é introvertida. Você é extrovertida, pelo menos é o que eu acho. Dependendo. Não, sim, dependendo do lugar. Bota com o microfone na frente de um monte de gente, Jesus amado, eu tremo na base. As pessoas acham que não, né? Mas eu tremo na base. Uhum. Perguntas. O Papa Francisco fala muito, né, principalmente em julho, ele falou muito da alegria que deve ser a identidade de um cristão. Por isso, o humor aqui. Quando eu fui, né, explicando a dinâmica para você, quando eu fui, surgiu de um projeto que a gente tinha no Focolares, aí não foi para frente. Falei, poxa, posso levar isso. Aí disse, como que eu vou batizar? Aí eu dei um nome desse tamanho. Se eu der um nome desse tamanho, ninguém vai decorar. Aí foi diminuindo, até que ficaram esses 3 aspectos. Tentei interligar, fazer uma ligação assim, e o curioso é que o humor, eu cheguei, estava pensando nisso, eu descobri no dia de São Felipe Neri, né? E São Felipe Neri é padroeiro dos comediantes. E aí, assim, foi engraçado essa coincidência. E aí, Fatinha, e também eu gosto muito de São João 23, né, que é o Papa mais engraçado da história. As pessoas têm muitas boas histórias dele, eu tenho até um link salvo aqui, eu vou depois mandar aí para o pessoal aí no chat. Vocês... Uma coisa de uma irmã que foi visitar ele, a madre, né? Como é que é a história que ele recebeu, atendeu a madre. Uhum. Aí ele chegou e perguntou: a senhora é de onde? Eu sou superiora do Espírito da... ele foi visitar um amigo no hospital. Não, aliás, uma madre visita ele. Teve alguma coisa assim. Aí ele, caraca, ela é a madre ela é a superiora do Espírito Santo. Eu sou apenas o vigário de Cristo. 2 senhorinhas estavam, quando ele estava passando no trono, e falaram, nossa, como é gordo e feio. Essa foi o padre Valdeci que me contou no podcast, quando ele esteve aqui, que ele fala assim... O padre Valdeci participou aqui? Participou, acho que foi o 3º ou 4º, foi um dos primeiros episódios. Eu quero ver, me manda depois o link dele. Vou mandar depois. Aí ele fala isso, que ele viu lá nos documentos, se eu não me engano, lá do Vaticano e tal, ele estava lá, né, quando ele foi fazer lá as pesquisas, os estudos, e ele disse que as senhorinhas falaram, nossa, como é gordo e feio, né? Aí o Papa João 23 ouviu e falou assim, eu não fui eleito no concurso de beleza. Aí as mulheres, né, tudo mudado e tal. Muito bem humorado, assim. E, enfim. Ai, meu Deus. Tem Padre Léo, a gente tem vários aí que eu estava vendo as historinhas do Padre Léo hoje. Antes de entrar aqui, eu estava vendo as historinhas do Padre Léo. Tem um Padre Léo. Aquela historinha do papel higiênico dele. Nossa, gente. demais. E a do casamento também, ver Jesus na sogra. Tem a do... A que eu mais gosto é a do moleque que tá...
o padre está fazendo a cerca da igreja, e o moleque chega lá e fica assim. Você está olhando o padre fazer a cerca da igreja? Ele disse, você quer aprender como faz? Ele disse, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando o senhor dar uma porrada no seu dedo, que é para ver o que o senhor vai falar. E aí, assim, várias, né? Do papel higiênico, do casamento, de ver Jesus na sogra e tal. Enfim, e a gente tem vários exemplos de bom humor. Eu falo isso porque as pessoas acham que a gente, que atua na igreja principalmente, que já serviu, uma pessoa que tem religião, que leva a religião como deve ser levada, né, a sério, acha que a gente não tem humor, né? E ele é da igreja, ele não bebe. E ele é da igreja, não pode contar dele, não. E... É porque eu não vou poder entrar aqui. Mas fala que já estou pensando. Ele é da igreja. Ai, não sei o que, ele não faz. Ai, tal, são cheios de dedos. Enfim, e tem gente, tem vários exemplos. Santa Teresinha falava que ai de um cristão no coração cheio de espinhos, né? São Francisco falava também muito isso, da alegria. Enfim, Jesus também, em várias pregações, tem uma pegada de humor. Né? E eu te pergunto, Fátima, qual a importância do humor na tua vida? Existiria a Fatinha? A Fatinha seria resistente a tudo isso se não tivesse o bom humor? O sorriso no rosto? Não. É complicado a gente seguir. Já teve momentos assim, né, de eu sofrer muito até por conta de acabar não levando a coisa mais na esportiva. Porque, embora vocês estejam me vendo assim mais relax, aquela coisa mais assim, né? Mas já teve muitos momentos assim de eu levar muito a ferro e fogo, né? E acabar sofrendo muito com isso. Então, a partir do momento que eu comecei a levar mais, né? Na esportiva, e assim, isso também se passa por um processo de confiança em Deus, né? Porque às vezes a gente quer meio que tomar o lugar de Deus, né? Então, assim, a gente acaba ficando num processo de ansiedade muito grande, né? É o medo o quê? De sofrer, né? E a ansiedade é aquele medo do futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, não sei o quê. Então, assim, o medo e a ansiedade, a gente entra num processo horroroso, né? Assim, o medo de sofrer, o medo, né? O sofrimento, a gente quer se esquivar, a gente não quer sofrer, e ao mesmo tempo essa ansiedade, o medo do futuro, né? A ansiedade é aquela questão assim, né? O que vai ser, o que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou me sustentar? E aí, assim, a gente acaba não vivendo cada dia a providência de Deus, né? Então, assim, quando a gente começa a viver esse processo, né, de confiar em Deus, né, então, assim, a gente começa a levar a vida com mais. Não estou falando que não vai vir desafios, não que não vai vir momentos de sofrimento. Esse ano, poxa, foi muito complicado. Eu perdi uma tia, a gente estava em oração por ela no terço, né? Uma tia que foi muito rápido, né, o processo de câncer dela e tudo. Mas, assim, de a gente ir, assim, tentar levar as coisas com bom humor, né? De tentar seguir adiante, né? Mesmo em meio às dificuldades e tudo, né? Assim, a gente seguir. Eu agora estou lembrando, né? Assim, entrando aqui numa questão assim pessoal, tem uma pessoa que eu amo muito e ela é acumuladora. Acumula um monte de coisa. E aí, assim, isso é um processo de sofrimento para essa pessoa, né? E aí, assim, eu lembro que eu fui ajudar para poder organizar o guarda-roupa da pessoa. Eu não sou organização em pessoa, gente, não sou. Mas eu fui ajudar. E aí chegou na hora, quando eu comecei a organizar, não sei o que, gente, tirou um saco cheio de saco desses que a gente vai comprando roupa, comprando não sei o que, aí vem, né, o pacote, vem a sacola, aquelas coisas todas dentro do armário. Mas assim, o negócio não estava tudo concentrado num lugar só, estava tudo assim, espalhado, né? E aí, depois, quando juntou tudo aquilo, eu tirei uma bolsa daquelas grandes, assim, cheia de saco. E aí a pessoa, quando viu aquilo, a pessoa, assim, uma pessoa da minha família, né? Aí, assim, a pessoa chegou
e ficou envergonhada, assim, né? Pô, caramba, eu tô com esse monte de coisa, um monte de tralha, assim, e tal, e aquilo ali para ela é difícil, ela ter que lidar com aquilo, né? E aí eu falei assim, gente... Aí eu levei na zoeira. Aí eu falei, gente, a minha avó falava que existia o homem do saco, mas agora eu descobri que você é a mulher do saco. Aí a pessoa acabou assim, né? Mas assim, Quebrou o eu clima, né, tive que levar na esportiva, às vezes tem que quebrar mesmo. Porque assim, realmente a pessoa está lidando ali com uma coisa que para ela traz vergonha, né? E de tantas outras coisas também. Assim, eu não gostava de usar óculos, não, gente. Não gostava de usar óculos. Eu comecei a usar óculos depois na adolescência. Na adolescência. Que é aquela fase que você, Nossa. tipo assim, né? Aí eu comecei a usar óculos na adolescência. Hoje eu gosto de usar óculos, mas assim, eu gosto até porque para mim é mais cômodo, porque ficar usando lente é horrível. Me resseca muito a vista e tal. Mas aí eu lembro que uma vez eu fui me confessar lá no convento de Santo Antônio, em Largo da Carioca, né? Eu fui me confessar. Aí, nessa época, eu estava na faculdade já. Aí eu não gostava de usar óculos. E eu fiz um propósito. Saí da confissão, eu fiz um propósito. Fui diante do Santíssimo e falei, hoje eu não vou reclamar. Hoje eu não vou reclamar de nada. Não vou murmurar. Aí sai da igreja, toma uma topada, né? E diz... Mas você sabe que já teve vezes de eu estar mal-humorada, não sei o quê. Aí eu dou uma topada e eu saio dando gargalhada, pronto, sabe aquela tensão, aquele vum, assim, parece que sai. Eu sou uma pessoa que tem problema com relação a isso. Se a pessoa cair, gente, cuidado, assim, se eu rir, me perdoa, porque assim, teve uma vez que eu tava andando com a minha mãe na rua, cara. Tava andando com a minha mãe na rua, a gente tava indo pra missa. E ela caiu. Tava conversando com a minha mãe, cadê minha mãe? Minha mãe lá na frente, espatifada no chão. Aí eu, caraca. Aí eu tentando me controlar, né? Assim, não vou rir. Aí a minha mãe, ai, caí igual uma cachaceira. Cara, isso aconteceu comigo semana passada. Eu saí da terapia e atravessei a rua porque o ônibus não pode parar na faixa do BRS, né? O Uber, no caso, o ônibus é que pode. E aí eu estava usando o celular e tem ali em Ipanema, tem lá a calçada tem umas plantinhas e tal que a prefeitura fez, e tem um buraco da plantinha, né? Eles não nivelaram do barro assim. E eu fui lá. Aí eu senti, sabe quando você sente em câmera lenta? Você vai sentindo em câmera lenta e não dá para você fazer nada, pá. Aí o rapaz que tá vendendo bala na frente da coisa foi que veio me juntar e disse: pô, moço, o senhor desmaiou? Aí eu disse: não, eu acho que eu caí. Saiu do nada. Nossa, aí todo mundo assim. Aí teve eu não percebo que tava caindo. Foi horrível. Foi horrível. Ah, mas de cair, eu já teve vezes assim, e o pior é que eu caía, eu mergulhei, na verdade. Sabe aquele dia de feira, que a rua fica com aquela água de peixe? Gente, eu voei, eu mergulhei de barriga, assim, naquela água de peixe. Aí, assim, eu tava junto com meu irmão, assim, tipo, eu não conheço essa garota. E eu caí, e eu não conseguia levantar de rir que eu tava, assim, eu me escangalhando de rir. E o Gabriel, por pouco eu não fui excomungada da igreja uma vez. Na Jornada Mundial da Juventude. Eu recebi o convite e fiquei lá no altar, né? No palco, né? Na jornada ali em Copacabana. E eu tava pertinho, eu tava na parte dos cardeais, assim, tinha a parte dos cardeais. Ah, peraí, não vai me dizer que aconteceu o que eu tô pensando. Não é possível que tu fez isso. Não, aí presta atenção. Eu tava na parte que estavam os cardeais. Tinha o altar com o Papa ali, e estava, né, Dom Orani e alguns bispos mais próximos ali. Os cardeais, os bispos, os padres e o povão. Os convidados, a área dos convidados e o povão.
eu estava na parte dos cardeais, assim, tava o altar com o Papa e os cardeais aqui, eu estava ali. Bem. Aí presta atenção. A pessoa... eu estava como convidada, não era para eu fazer nada, era para ficar quieta. Mas eu sou muito proativa, eu quero ajudar, aquele negócio todo. E eu também fiquei 2 anos ajudando na organização da jornada. Então eu cheguei lá, eu estava como convidada, mas assim, eu vendo assim, né, os bispos chegando, não sabiam para onde eles tinham que ir, na verdade os cardeais, chegando e não sabiam direito para onde eles tinham que ir. E eu me prontifiquei, eu fui lá e comecei, né, ajudar, a ver para cá, para lá, não sei o quê. Nisso que eu fui falar para lá, quando eu fiz para lá, tava vindo um outro cardeal aqui, eu dei-lhe um tabefe na cara do cardeal. Eu não sei nem de que país era ele. O óculos do homem ficou assim. Eu, na hora, eu falei assim, meu Deus, é hoje que eu vou ser excomungada. Aí eu, perdão, sorry. Aí eu, assim, né, eu não sabia o que falar, assim, né, eu pedindo perdão, desculpa. E eu não sei de que país ele era. Aí ele, tipo assim, fez assim, né? Tipo, já foi, já passou. Sai de perto de mim. Deixa eu sair de perto de você antes que você me acerte de novo. Assim, mas eu tô contando rindo aqui, gente, mas na hora, eu tenho essa coisa de rir, né? Mas na hora eu não consegui, assim, eu fiquei sem reação. Foi uma coisa, assim, horrível. Hoje eu conto rindo, assim, tal, mas na hora não teve graça nenhuma. Foi, assim, foi bem intenso. Mas é isso. Aí você ia perguntar alguma coisa, você ia falar alguma coisa? Não, eu não ia falar, não. A gente já, eu vou já caminhar já para encerrar. A gente já tem 1h40. Nosso papo está tão bom que rendeu para caramba aqui. E eu falo deu uma travada aqui agora. Obrigado, Del. Falo mal mesmo das marcas, da Claro também, que a internet é uma porcaria, o serviço de vocês não presta, entendeu? Gabriel, então, a gente está no momento aqui... cristão, mas não presta mesmo, não dá. E aí, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Aqui. Eu vou te fazer algumas perguntinhas para a gente encerrar. Bianca está falando, eu teria me culpado eternamente. Eu pensei que fosse excomungada. Imagina a cena. Foi tenso. E será que eu fico imaginando se quando o Papa Francisco caiu lá em Auschwitz, alguém teve vontade de rir? Porque ele teve lá antes da gente, né? Eu fui, aliás, foi depois, eu fui num dia, foi o dia que ele chegou, então foi depois. Na jornada da Polônia que você está falando. Né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, Fátima. Você saiu, você mora, eu não lembro agora o lugar. Meu Deus do céu, toda vez eu esqueço. Eu falo Vila Valqueire. Eu falo Vila Valqueire. Não, eu estudei em Vila Valqueire, mas eu moro em Vista Alegre. Aí você saiu aí, tá aí numa pracinha em Vista Alegre, emenda alguma coisa aí, em algum lugar e tal. Tipo, vou lanchar aqui. O cara tá te atendendo. Tem um lugar na tua mesa. Nessa mesa, Fátima, um lugar na sua mesa. Sim. Você está sentado. Tem mais um lugar para mais uma pessoa. Só tem você nesse lugar. Abriu só para você lanchar. Quem senta na tua frente é o teu santo de devoção. Quem seria e qual pergunta, somente uma, você faria para ele? Eu pensei em mais de uma. Vamos lá, mas ultimamente é São José Maria Escrivá. Vi um vídeo muito bonito dele, depois esqueci de mandar para vocês. Mas, enfim, qual pergunta você faria para ele? Como manter a serenidade em tempos de tensão? Olha, que tal? Ele falava espanhol, né? Ele era espanhol, no caso, ele falava espanhol, não, ele era espanhol. Na verdade, eu pensei em 2, assim, de ultimamente, São José Maria Escrivá. Eu falaria para ele chamar São João Paulo II, para São João Paulo II me ajudar na minha pesquisa agora sobre teologia do corpo, que ele é o cara, né, para falar. Eu te falei de teologia do corpo só para te dar. Eu assinei a Biblioteca Católica, obviamente só um mês, porque eu sabia que esse mês era teologia do corpo, agosto,
E paguei e recebi o livro dele, né? Com ícone, aliás, com a estampa, o ícone, mas a peça que ele escreveu, né? Que é o Ourives, eu não lembro agora o nome todo. E aí, enfim, eu recebi agora. Eu acho que teologia do corpo, se as pessoas estudassem, iam entender o porquê de se manter a castidade, de respeitar o outro. É uma coisa tão linda assim que. Enfim, mas eu estou falando para a Bianca aqui que você burlou as regras, né? A gente sempre pergunta, só uma pergunta em um texto santo só, mas teve gente que falou 3, 4 já. Estou falando isso de brincadeira, a gente tenta manter aqui. Saíram São João Paulo II e São José Maria, pegaram o ônibus e voltaram para o céu. Senta a Fatinha. Por isso que é bom ouvir a vida. Eu faço essa pergunta e é bom ouvir a vida, porque eu não defino isso antes, só para avisar as pessoas, eu defino na hora. Senta a Fatinha que teve a crise de fé. Aquela Fatinha lá do começo da faculdade, na tua frente. Que conselho você daria para ela? Olha, eu daria o conselho que eu mesma acabei seguindo, que foi assim, buscar as razões para justificar a minha fé. Por isso que eu falo, assim, para mim foi de suma importância ter passado por aquilo dali. Porque a partir daquela crise ali, na verdade, eu não ia dar um conselho, eu ia agradecer. Eu ia agradecer a Fatinha daquele tempo para eu ser a Fatinha que eu sou hoje. Porque, assim, foi de suma importância a Fatinha daquele momento, né, passar por tudo aquilo e como passou. E por mais que eu estivesse com crise de fé, eu não deixei de rezar o meu terço diário. Eu rezava o terço vindo do metrô e, às vezes, assim, eu rezava sem estar... Rezar o credo, para mim, era o credo mesmo, é credo. Porque, assim, eu não queria rezar o credo. Como eu vou dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Eu não estava acreditando naquilo. E aí eu ficava assim, eu falei, meu Deus do céu, se alguém... Meu Deus do céu, né? Na verdade, assim, eu pensava comigo, se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu nem sei, assim, porque... Por que você está rezando o terço, né? Porque já teve vezes de eu encontrar pessoas na rua e eu não estava falando com ninguém, estava rezando quietinho no meu canto e ter gente de questionar, de ficar jogando piada, alguma coisa assim, né? Como se aquilo dali fosse meu Deus, né? Que Deus não está naquilo dali. Claro, Deus não está naquele objeto, mas aquilo dali é um sacramental, é aquilo que me leva, de alguma forma, a colabora, né? Para, de alguma forma, entrar no clima de oração, mas não é aquilo dali que vai me levar para o céu, essencialmente, né, o objeto em si, que tem pessoas que às vezes confundem isso, tantas vezes que eu não rezei sem estar com o terço, fui rezando na mão, até quando eu estou dirigindo, que eu vou rezando, eu vou na mão, rezando, contando na mão. Então, assim, se eu encontrasse com a Fatinha daquele tempo da crise de fé, eu agradeceria. Eu agradeceria por tudo, pelo trajeto que ela fez. Porque, assim, se hoje eu me declaro como cristã católica, apostólica romana, hoje eu falo a partir de uma experiência que eu realmente vivi por conta daquela Fatinha daquele momento, que soube abraçar aquela cruz pesada daquele momento para poder justificar as razões de sua fé, né? Então, assim, é isso. E qual a sua passagem bíblica preferida? Assim, preferida que você tem para a sua vida? Assim. O hino da caridade, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, a 13, né? O capítulo inteiro, o capítulo 13. 1 Coríntios 13. E só para finalizar a última pergunta, você falou das missões, da missão em Mendonça, da missão no Chile. Qual foi a que mais te marcou e a que te ajudou a chegar onde você está hoje? Sim.
Não foi nenhuma, assim, não é uma específica, né, Gabriel? Acaba sendo um conjunto, é toda uma trajetória. Mas, assim, até porque são. Cada um tem a sua particularidade. Exatamente. E, assim, embora às vezes as pessoas fiquem falando, né, do povo brasileiro com o povo argentino, os argentinos, a gente tem muita coisa em comum no nosso modo de ser, né, de ser mais acolhedor. Pelo menos a minha experiência com eles foi muito, assim, eles foram muito acolhedores comigo. E lá no Chile, né, foi essa experiência, assim, missionária mesmo. Sem sombra de dúvidas, amadureci muita coisa, né? Vivenciar o que ainda que tenha sido pouco tempo, você vê o que é a vida de missionário, né? Que larga tudo, de você chegar a um determinado momento, de você acordar de madrugada e você, meu Deus, onde eu tô? Assim, que você às vezes dorme, né? Você até tá tão cansado que você esquece assim, que você tá fora do teu quarto, do teu país, e você tá em outro lugar. E aí você se depara com aquilo e você não tem nem com quem partilhar dentro do seu idioma, sabe? Então, assim, aquilo para mim, eu amadureci muito, né? Você se deparar também, ainda que seja aqui na América Latina e tudo, mas são realidades distintas, né? Então, assim, eu aprendi muita e até essa coisa também, assim, de acreditar também mais em mim, né? Acho que isso começou a acontecer, esse processo, até na minha ida para Madrid. para a jornada de Madrid. Porque, assim, até então eu nunca tinha viajado sozinha, né? Sempre viajava com os meus pais, com a minha família, ou com os meus tios, enfim, assim, com alguém da família, né? Nunca tinha ido sozinha. Mas aí a minha ida, tanto para Mendonça, na Argentina, quanto para Santiago, né? Que na verdade de Santiago a gente só teve formação em Santiago, na PUC em Santiago, e depois a gente foi em missão para outras partes do Chile, né? Para fazer missão mesmo de porta em porta. Mas aí, assim, a gente começa a se ver, assim, no mundo mesmo, né? Assim, você confiar realmente em Deus, assim, você largar as suas seguranças para você se lançar realmente, né? Uhum. Porque ali não tinha ninguém, assim, que eu conhecesse, que eu tivesse uma afinidade, né? Ainda que eu estivesse representando, porque nessa época, na pastoral universitária, eu comecei a participar na UFRJ, mas aí depois eu fiquei representando a pastoral na Arquidiocese do Rio, depois fui para o Leste 1, representando o Regional Leste 1, e depois eu fiquei como uma das colaboradoras do setor universidades na CNBB. Então, foi nesse período aí que eu fui representando o Brasil. Eu fui a única brasileira, né? Claro que teve outros anos que foram outros brasileiros, mas naquele ano eu fui a única brasileira representando o setor universidades na missão. Né? Então, assim, a gente, se lançar mesmo, mas vai lá, fala aí. Então, quase 2 horas, 1 hora e 52 minutos. Agora eu lembrei dos chilenos. Abra pelos codos. Abra pelos codos. Fala pelos cotovelos. Mas não foi para mim, não. Foi por causa de uma outra senhora. Agora eu estou me colocando no lugar. Tá bom, a gente acredita. Sério, eu estou falando. Se fosse de mim, eu falaria também. Não, tranquilo. Eu queria te agradecer. Antes de fazer uma pergunta, doeu? Não, porque doeu o quê? Tá aqui, né? Não, sim. Pronto, vocês podem convidá-la. Enfim, a gente agencia. Eu nem contei a minha experiência do... Guarda, porque eu vou fazer uma temporada sobre jornadas e quero ela. Por isso que eu não pedi para você contar. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada pelo convite também. Foi ótimo. Espero recebê-la mais vezes e dizer às pessoas que estão vendo, que verão, quem quiser caminhar ouvindo a gente, quem quiser fazer exercício, quem estiver na igreja meditando, quiser ouvir uma experiência legal,
está no Spotify, vai estar amanhã, provavelmente, que é quando o vídeo sobe todo, né? E nas outras mídias de streaming também. Terça-feira a gente encerra, e essa quinta temporada, né, eu divido, porque não dá para ficar fazendo direto, que aí também tem que cuidar das outras coisas. E voltamos, vamos tirar umas férias e voltamos em outubro, se assim Deus achar que a gente tem que continuar essa missão. Muito obrigado, Fatinha. Fala, minha querida. Vamos, a gente começou com a oração. Não, calma, que eu vou chegar lá. Tá, desculpa. Não sabia que você... Muito obrigado, Fatinha. Muito obrigado a todos que assistiram a gente. Quero assistir todos sobre jornada. Você vai estar também, minha filha. Você não vai assistir, você vai participar, viu, Bianca? Inclusive é essa. Muito obrigado. Espero receber você mais vezes aqui, como eu disse. E um abraço a todos. Vamos terminar com a oração. Então, a palavra está com você. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta conversa. Peço-te ajuda para os pôr em prática, diante de tudo que a gente conversou aqui. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Muito nosso, obrigada. Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém. Beijo, Fatinha. Beijo a todos. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Amém.